E o tema que o Senhor me trouxe no coração é o perigo da indiferença espiritual. Meu irmão, se tem uma coisa que eu gosto é quando Deus me alerta sobre o perigo. Eu estava em São Paulo e eu tinha que ir até Peruíbe conversar com uma pessoa. E naquele percurso, o irmão do Alê, ele é um cargo muito grande dentro do metrô, ele me ligou e falou, Neuza, evite de subir pela Anchieta. Eles estão fazendo emboscadas na subida, porque é 60 por hora, os caminhões vão devagar e naquele percurso saem pessoas ali e está trazendo problemas. Vá pela Imigrantes. E eu louvei a Deus porque nós fomos e voltamos bem, porque seguimos a indicação de um perigo. E quando o Senhor nos alerta sobre perigos, é maravilhoso. Eu penso que é melhor eu ouvir hoje do que ter reflexo muito ruim no amanhã. Então, nessa palavra, eu quero orar agora, para que o Espírito Santo fale no teu coração, para que o Espírito Santo, em amor, fale conosco e mova no nosso coração, para nós nos posicionarmos corretamente. Fecha os teus olhos. Paizinho de amor, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, eu quero agradecer ao Senhor pelo zelo que o Senhor tem conosco. E eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor toque nos corações, e ainda que a palavra é de ajuste, ainda que a palavra é de alinhamento, que o teu amor que nos envolve, Senhor, mesmo no meio de um ajuste, traga um refrigério sobre a nossa vida, de uma forma tão abundante, Senhor, que marque os nossos dias com essa palavra. Marca, Senhor, na nossa mente, seja como um farol ali, ligando, Senhor, ali a parte vermelha dele, dizendo, olha, não faça isso. Pai, nos ajusta, Senhor, para a glória do teu nome, mas em amor eu te peço que a tonalidade da minha voz desça aos corações em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós sabemos que tudo acontece primeiro no âmbito espiritual. E quando nós lemos o Salmo 127, versículo 1, nós entendemos isso claramente. A palavra de Deus diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Se o Senhor não permitir, não vai acontecer. O Senhor permitiu que você entrou no Canadá, foi Ele quem permitiu você entrar. Não foi a tua força. O Senhor abriu uma porta de trabalho para você, foi Ele quem te deu. O Senhor tem te dado um salário, é Ele quem tem permitido você trabalhar. O Senhor tem sustentado a tua saúde nesta nação, é o Senhor quem tem sustentado você, ou seja, tudo no âmbito espiritual. Não se iluda achando que é a tua força, porque é a mão do Senhor quem tem nos sustentado. Quando nós entendermos isso, nós não vamos brincar com o espiritual. Nós vamos entender que uma vez que nós andamos debaixo da direção de Deus, as portas vão se abrir automaticamente. Quando nós somos dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, e nós valorizamos o que a palavra diz, o que era difícil, meu irmão, se torna fácil, porque você não é indiferente ao espiritual. Eu tenho conversado com cristãos e graças a Deus, eu falo isso com toda sinceridade, não daqui, mas alguns de fora, nesse tempo que eu tive, eu vi o nível de brincadeira com as coisas do meu pai. E aquilo me irritou muito. Ao nível de fazerem uma mesa e eu falar, olha, eu não vou participar disso daqui enquanto nós não vivemos um ajuste. Porque se tem uma coisa que Deus quer na vida de um servo de Deus, é que ele não participe desses momentos de zombaria. Ele quer nos apartar disso. E quando você tiver essa opção, saia do meio disso, meu irmão, porque Deus agrada aquele que valoriza o espiritual. A Bíblia diz em Jó 2, do versículo 2 ao 6, e depois você leia, mas eu vou ler uma parte que diz assim, pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, Satanás tinha que fazer só debaixo da autorização do Senhor. Entende a importância do espiritual? Só que na maioria das vezes nós deixamos o espiritual para lá e corremos atrás do material e o material em primeiro lugar e aí o espiritual pode me esperar. Pois hoje a palavra é de ajuste. É para você entender que o espiritual é acima de todas as coisas e não tem negociação com isso.
Nós vamos ler 3 tópicos que Deus colocou no meu coração e como Deus falou comigo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a indiferença ao espiritual pode te levar à morte. Neuza, isso não pode acontecer? Pode. Quando nós lemos lá no livro de Ruth, Elimeleque decide fazer uma viagem porque havia fome, não consulta o Senhor, não pergunta se era para ir, vai, morre ele, os 2 filhos e aquela mulher fica desamparada. Ah, se ele ouvisse o espiritual. Ah, se ele consultasse primeiro ao Senhor. Muitas situações que nós passamos é porque nós não consultamos o Senhor. Nós não damos valor ao espiritual. E aí acontece o problema e você muitas vezes se revolta com Deus, sendo que não é culpa dele. Foi posicionamento seu de não consultar ao Senhor. Hoje o Senhor te chama para você dar importância às coisas espirituais. Não brincar com as coisas espirituais, meu irmão. Não brinque com isso. Dê importância ao espiritual. Quando nós abrimos a Bíblia em Atos 5, nós vamos ler rapidamente Atos 5 aqui, rapidinho. Nós vamos entender sobre a importância espiritual. E quando nós não damos importância e somos indiferentes às coisas espirituais, olha o que acontece. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-a também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Quando nós lemos à frente, a própria mulher dele, Safira, também morreu. E aí você vai me perguntar, mas Neuzinha, é o tempo da graça. Nesse tempo não era o tempo da lei, já era o tempo da graça. Pois eu quero te dizer que a graça fez juízo. Ah, mas a graça não... É tudo a graça fez juízo. Já era o tempo da graça. E eu fiquei estudando sobre essa palavra e eu pensei sobre a intenção que estava no coração deles. Eles estavam mentindo para o Espírito Santo. A indiferença ao espiritual, muitas vezes de deixa estar para ver como é que fica. Leva você à morte. A morte espiritual, você não consegue crer em mais nada. É a frieza espiritual tomando conta dos corações. Ninguém se importa mais, nem coloca como prioridade as coisas do Senhor. Despedindo para falar devagar. Qual era a intenção destes 2? Primeiro, eles desejavam impressionar os outros. Meu querido, impressiona Deus. Com a sua sinceridade, com a sua verdade. A Lê falou sobre dízimo e oferta. Quantas igrejas estão sofrendo pela infidelidade do povo? Ah, porque eu não creio. É o tempo da lei. Meu irmão, você sabe a lacuna que você pode deixar em não investir no reino? Você sabe qual é a lacuna? Outro vai se levantar, mas a tua parte fica uma lacuna. E aqui poderia crescer muito mais, se tivesse um posicionamento e não ser indiferente ao espiritual. Agora eu te pergunto, e se o Senhor cobrar isso na glória? Não seja indiferente, vai estudar a palavra sobre isso. São lacunas que nós deixamos abertos e depois pode ser cobrado pelo Senhor, porque nós somos indiferentes ao espiritual. Deixa passar essa oferta, depois eu entro. Deixa passar esse momento, depois eu faço. Essa indiferença ao espiritual pode levar à tua morte espiritual, de deixar para lá, de não se aprofundar na palavra. Nós temos que nos aprofundar na palavra. Esse culto de estudo, quando voltar, ele tem que estar cheio, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos de conhecer a palavra. Os dias são maus. O cinto vai apertar mais ainda.
A palavra já tem sido mudada, algumas Bíblias já são retirados versículos. Se você não aprender, ficará uma lacuna e você não terá defesa. Deus tem muito mais para a tua vida. Esses dois, eles queriam impressionar os outros. Por quê? Porque Barnabé tinha vendido uma propriedade em Atos 4. E então, Barnabé quando doou, então imagina o nome dele, imagine todo o respeito. Eles queriam o mesmo respeito. Mas queriam o mesmo respeito como? Sendo indiferente ao espiritual? Não dá. Não dá. E eles queriam uma glória pessoal. Meu irmão, grande é o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele toda a honra e toda a glória. E eles não estavam nem um pouco preocupados em ajudar o próximo. Eles estavam querendo demonstrar um amor. Mas que amor era esse? Ao ponto de mentir, um amor falso. Meu irmão, vamos nos apegar ao Senhor. Eles queriam mostrar que eles eram guiados pelo Espírito Santo, mas na verdade eles estavam inspirados por Satanás para praticar um ato egoísta. Meu irmão, não deixa o egoísmo tomar conta do teu coração. Aquele egoísmo que diz, eu estou certo no que falo, isso daí é passado. Deixa o Espírito Santo mover dentro do teu coração, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Não seja indiferente ao espiritual, que muitas vezes nós priorizamos outras coisas, mas não trazemos os nossos filhos para a igreja. Somos indiferentes ao crescimento dos nossos filhos na fé. Eu conheci um senhor que tinha um centro espírita e ele disse o seguinte para mim, nós nos preocupamos com as crianças hoje, sabe por quê? Se uma vez que eu ensino a criança hoje, eu não tenho que mexer no homem de amanhã. Só que às vezes nós priorizamos qualquer coisa, mas nós não priorizamos a educação espiritual do nosso filho, de trazê-lo, de fazer ele se mover, de criar amizades na igreja, de andar com os amigos na igreja. Tudo isso é necessário para o nosso filho. Tudo isso é necessário. Esses homens aqui, ele e ela, ao invés de servir a Cristo, eles preferiram servir o seu próprio eu. E eles queriam se compensar em relação a Barnabé. Meu irmão, sejam imitadores de Cristo, que era servo, humilhou-se como na forma de servo. É isso aí que nós temos que imitar. Esses homens aqui, essa mulher e este homem, eles foram indiferentes ao espiritual e os dois morreram. Sabe a quantidade de mortos-vivos que tem na terra? Você conversa com um cristão e ele está morto espiritualmente. Por quê? Porque é indiferente ao espiritual. Eu pratico a palavra até aqui. Daqui para cá, a graça me liberta. A graça, meu irmão. A graça fez juízo. Ela mesmo fez juízo. Então não brinque com as coisas do Senhor. Leve a sério. Priorize as coisas do Pai. Priorize e fala, Deus, move no meu coração que está endurecido. Move no meu coração que virou pedra. Eu tenho priorizado as coisas da terra. Eu tenho priorizado as coisas da terra, a matéria. Eu sei que nós temos dificuldades. Mas eu quero te dizer que quem abriu a porta para você é o Deus que se adora no domingo. Quem abriu a porta para você é o Deus que todo domingo você está aqui. É o Deus que toda terça nós estamos orando. É o Deus do estudo bíblico. É o Deus do food bank que tem ali levantado a Sônia. Esse é o nosso Deus. Priorize a casa do Senhor. E você vai viver honras que você nunca imaginou. Segundo ponto. A indiferença ao espiritual te leva à vergonha. Você sabe a quantidade de pessoas envergonhadas que têm passado por lutas porque é indiferente ao espiritual? Deusinho, eu não estou passando por isso. Às vezes nós estamos e nem vemos. Eu tenho conversado com moças que elas se relacionaram com um rapaz. Fizeram aí uma aliança sem consultar o Senhor. Ele era legal. E hoje sofrem porque foram indiferentes ao espiritual. Realmente, você perguntou ao Senhor? E isso vai uma palavra para as moças daqui e os rapazes. Que nós oremos ao Senhor, pedindo ao Senhor por eles. Para que Deus coloque as pessoas certas no caminho dele. Para que você que é moça, que tem pedido ao Senhor um lar, já comece a orar agora. Jejue pelo seu companheiro.
Você, rapaz, jejue pela sua companheira. A indiferença espiritual te leva à vergonha. A Bíblia diz em Atos 19, do versículo 11 ao 17, e nos mostra essa vergonha. Vamos ler juntos. Olha o que estava acontecendo no contexto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, era uma equipe, já existia, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, um espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem és Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Para você ter noção, o sair nu hoje não se equivale ao sair nu do passado. Era tamanha vergonha. Sabe por quê? Indiferença espiritual. Acha que pode fazer e que do jeito que faz está certo. Se você ler, você vai ver que eles eram profissionais de misticismo. Eu vou mexer nisso daqui. Eu quero te dizer, meu querido, não brinque com as coisas espirituais. Seja firme no Senhor, para que o inimigo não te faça passar por vergonha. Não te faça passar por vergonha. Quantas vezes nós vemos pessoas debatendo sobre a palavra, mas você não tem fundamento. E o Senhor hoje, Ele está te alertando para que você não fique indiferente ao espiritual. O demônio, neste caso e em todos, ele reconhece a dignidade e o poder tanto do nome do Senhor Jesus como o caráter de Paulo, mas não aceitou o direito daqueles homens. Ele sabia que Paulo tinha sido separado com Barnabé em Atos. Ele sabia que o Espírito Santo tinha separado. Ele sabe quem você é no reino. Ele sabe quem você é, se você tem compromisso com Deus ou não. Você tem noção de quantas pessoas endemoniadas se levantam e se você não tiver o discernimento do Espírito, você acata a ordem, a decisão, muitas vezes, porque se você é cheio do Espírito, meu irmão, ele tem que recuar. Ele tem que recuar. E nem lutas você precisa de pôr a tua mão. Eu me lembro a primeira vez que eu vim pregar aqui num chá de mulheres. E não colocou uma cadeira e eu ia orando por todo mundo. E naquele momento em que eu estava orando pelas pessoas, uma mulher manifestou lá. E eu me lembro muito bem que eu disse: você não vai fazer barulho aqui. Porque se fizesse, seria um problema diante das mulheres que não estavam preparadas para aquilo. Meu irmão, nós precisamos de buscar a autoridade do Espírito. Parar de olhar para as coisas da matéria. Se eu vou correr, Deus vai te dar. Só que depois que Deus te deu, como que está a tua força diante do Senhor? Ou o que te impulsiona a buscar a presença de Deus é alguma coisa. Nós precisamos de ser cheios do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito, aonde pessoas são libertas, aonde endemoniados são libertos, aonde pessoas são curadas. Esses homens, eles acharam que ninguém ia detectar o que estava dentro deles. Sabe por quê? Indiferença ao espiritual. Meu irmão, Deus tem um chamado com você. Quer que eu te diga uma coisa? Sabe você que está sentado aqui? O que Deus fazia com Paulo, Deus pode fazer com você. Depende do tanto da sua entrega e do tanto de envolvimento que você tem com as coisas do Pai. Depende do quanto você tem entregue na presença de Deus. Ele tem procurado pessoas aonde o Espírito Santo possa envolvê-las, ao ponto delas manifestarem o poder de Deus. Meu irmão, fica tranquilo que quando você está cheio do Espírito, Ele vai trazendo para você.
A Bíblia diz que do gadareno que Jesus pisa o pé e o gadareno vem. Meu irmão, você tem que ser cheio do Espírito e não ser indiferente ao espiritual, achando que do jeito que você está bom. Não, você precisa de ser cheio do Espírito, aonde Ele vai te dar discernimento. Ao ponto de quando você olhar ao longe, você vai identificar aonde você pode entrar e aonde você não deve entrar. Com quem você deve conversar e com quem você não pode abrir nem a sua boca. É isso que o Espírito Santo está pedindo. Que você não seja indiferente ao espiritual. Porque esses homens, eles entraram numa situação achando que eles conseguiam. E o demônio falou, olha, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas quem é você? Quem é você no reino espiritual? Deus quer nos despertar. É tempo de ajuste. E essa palavra é em amor que eu estou falando. Porque ela não toca só em você, ela toca em mim. Nós precisamos cada dia mais nos apurarmos diante do Senhor. O tempo inteiro. Os demônios sabem de quem nós somos. E não basta ser religioso, filho de um principal. É necessário ter vida com Deus. Lembra que eu disse que o fato de nós dormirmos numa garagem, amanhã nós não acordamos como um carro? Nós precisamos de ter uma vida com Deus, de buscar como prioridade as coisas do Pai. E eu preciso que você me ajude, sabe como? Orando por você mesmo, pôr a mão do seu coração e pedindo, Senhor, quebranta o meu coração para viver na verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Senhor, quebranta, traz da minha memória aquilo que eu ouvi e o que eu não estou cumprindo e me ajuda. Aqueles homens saíram envergonhados e machucados. A indiferença ao espiritual pode te levar à vergonha. Terceiro ponto. A indiferença ao espiritual pode te levar a abreviar seus dias e as suas bênçãos. Eu convido você a ler Daniel 5 comigo. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus joelhos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus adivinhadores, e falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma candeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Pensa nesse homem. O antecessor dele já tinha um problema. Já tinha passado por um aperto e ele já sabia disso, por ser indiferente ao espiritual. Esse homem está tomando vinho numa festa, e nessa festa tinha orgia. E ele decide pegar o que era separado do templo para utilizar com aqueles homens no meio da orgia e também adorando os deuses.
E a Bíblia diz que, de repente, dedos de uma mão humana escreveram no reboco de uma parede. E esses dedos que escreveram no reboco de uma parede, ele mesmo vê o rei. E os seus joelhos, ele fica com tanto medo que os seus joelhos tremem. Sabe, meu irmão, às vezes nós vemos coisas, nós trememos, mas nós não mudamos. E o Espírito Santo quer trazer ao teu coração uma certeza de que nós precisamos de parar de ser indiferentes ao espiritual e priorizar as coisas do nosso Pai. A Bíblia diz que aquela mão escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim, que eles procuram todo mundo, ninguém consegue resolver a situação. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, a rainha mãe, soube que estava acontecendo com ele e depressa ela lembra do nome de quem? De Daniel. E ela pede para que busque. Daniel então vem. E a primeira coisa que aquele homem fala é: Daniel, faz isso que eu vou te dar uns presentes. E quando você lê o versículo 17, Daniel responde: guarde os seus presentes ou entregues a outras pessoas, mas eu lhe direi o que significa essa inscrição. E quando ele fala, aquele homem entende o que Deus está fazendo. E diz assim: Mené, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. E a Bíblia diz no versículo 30, que naquela mesma noite, Belsassar, rei da Babilônia, foi morto. Não dá para brincar com as coisas do Senhor. Neuza, mas nós não estamos mais no tempo da lei. Você sabe o nível de pessoas mortas no espiritual por serem indiferentes às coisas do Pai? O nível de pessoas que estão mortas espiritualmente está muito grande, meu irmão. Para você entender o que é balança, quando nós lemos o livro de Ana, a história de Ana, você vai ver que ela faz um louvor, um agradecimento ao Senhor em 1 Samuel 2. E ela diz assim: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, posto que me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Juízo. É pesado na balança o nosso mover aqui. É pesado, meu irmão. Como você tem sido reconhecido no reino? Você tem priorizado as coisas do teu Pai? Talvez o que eu fale com você hoje mexa com você. E eu quero ser usada pelo Senhor. Talvez no domingo te ofereçam o dobro do que você ganha. Mas eu preciso dizer para você que você tem que demonstrar diante de todos o que é importante. O que é importante para você. Eu preciso que você faça isso diante do inimigo. Que você priorize as coisas do Pai. Sabe o que aconteceu aqui com esse homem? Ele foi pesado e estava faltando alguma coisa. Ao contrário do homem que quando sobe numa balança e emagrece a gente fica feliz, nesse caso estava faltando algo. Assim como estava para o jovem rico, que ele falou: olha, eu faço tudo, eu cumpro tudo, mas está faltando alguma coisa. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Ah, isso não dá. Estava faltando. Pesado, pesado foste achado em falta. Mené, Mené, Tekel, Parsim. O que está faltando? A indiferença espiritual tem deixado faltar coisas na nossa vida. E a balança, ela existe. E a medida para saber como é que está a nossa vida diante do Senhor. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que nós precisamos
de entender o que diz 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve aflição momentânea para nós produz cada vez mais abundantemente peso de glória. Para algumas pessoas, está faltando peso, porque eu não consigo pagar isso. Eu não consigo negociar isso. Se tem essa liberação para mim, eu vou nela. Depois eu vou seguir a Cristo. O Senhor quer que essa indiferença espiritual acabe hoje. E que você se posicione com as coisas do Pai. Eu quero abrir um adendo para testemunhar algo para vocês. Alizinho fez uma cirurgia caríssima. E Deus proveu de todos os lados. De todos os lados. Na última hora, diante de uma intercorrência, aumentou-se o valor mais ainda. E Deus proveu. O mesmo Deus não faz acepção de pessoas para prover para você, não. Ele não faz acepção de pessoas. Mas não seja indiferente ao espiritual. Socorra ao aflito. Está vendo alguém em aflição? Socorra ele. Fale do amor de Jesus. Busque aqueles que estão afastados. Olha quanta gente não veio aqui. Pega o teu telefone, liga, sentir sua falta. Não seja indiferente às coisas do Pai. Não seja indiferente. Nós precisamos de um alinhamento. E isso foi falado na vigília. Um carro, quando troca os pneus, eu fui ler, diz que quando você troca os pneus, você tem que fazer um negócio chamado alinhamento. Porque senão uma roda de um lado gasta mais e a outra. E diz que alinhamento serve para ajustar os ângulos das rodas, evitar acidentes e garantir uma direção mais tranquila ao motorista, além de economizar combustível e deixa a dirigibilidade mais firme. É isso aqui. Alinhamento. Só que nós precisamos de alinhamento. Porque às vezes você está focando em algo e dando o teu tempo todo para algo que Deus nem está nisso. A Bíblia diz que quando Saul foi rejeitado pelo Senhor, Samuel ficou indignado. E Deus precisou de falar para ele assim, por que você está triste por uma coisa que eu já rejeitei? Deus precisava de direcionar novamente o profeta na potência que era ele, mas que estava precisando do quê? De um alinhamento. E então ele fala, pega a tua vasilha e enche de azeite. Vamos lá. Às vezes a vasilha está vazia. Precisa de ser cheia. Precisa de alinhamento. Segundo ponto, Ana, quando ela ora, pede um filho, mas quando ela pede esse filho, que é para a obra do Senhor, o alinhamento entrou certinho e Deus responde a oração dela. Será que ainda você não recebeu porque você não alinhou o que você pediu segundo a vontade do Pai? Nós precisamos de priorizar o espiritual. E a Bíblia fala sobre Paulo, um homem que era zeloso. Mas a Bíblia diz que ele precisava de ser alinhado, porque o zelo dele estava errado. E a Bíblia diz isso, e é tão lindo quando nós lemos em Filipenses 3:5, que ele fala o seguinte, ele diz assim, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja. E quando a justiça que cumpria a lei com todo rigor, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Tem coisas que nós estamos priorizando, porque não está o que é alinhado à vontade de Deus e é menos que lixo. É perda de tempo. Deus quer te levantar com poder e autoridade. Deus te deu dons. Não seja indiferente ao espiritual. Priorize a obra do Senhor. E invista no teu crescimento espiritual. Se envolva com as coisas do Pai. Tem programação aqui? Venha. Tem mover aqui? Venha. A vigília foi uma bênção. Um mover sobrenatural. Venha, participe. Não seja indiferente ao espiritual. Eu quero convidar rapidamente que você fique em pé e os outros fechem os olhos, todos nós.